perguntas, dúvidas. Bom, professor Evandro, quer começar a falar? Sim. Para mim é uma honra e agradecer o Cláudio, a pós-graduação, o professor Cristiane, a você, Gabriel, de podermos estar aqui num momento histórico, né? A gente participar da história da medicina, da história da saúde mundial e do país é sempre algo, ao mesmo tempo, honroso e ao mesmo tempo está muito aberto para ouvir as diferentes visões das pessoas, refletir e a gente poder ter a certeza que muitas coisas que a gente tem como um dogma, daqui a algum dia, isso pode virar uma grande piada, não é? E a gente ter um bom ceticismo e uma capacidade de escutar todos e cuidar de todos. Então, nós, como profissionais de saúde, nós temos o foco, né, número 1 no paciente. Mas quem está na linha de frente cuidando de uma doença viral por um vírus de RNA altamente transmissível, o papel central se desloca para cuidar das pessoas, evitar que as pessoas adoeçam, evitar que as pessoas morram no enfrentamento da pandemia. E, portanto, nossa primeira mensagem aqui é: quem está na linha de frente, cuide-se, use aquilo que são as boas práticas de proteção individual e, obviamente, entenda que essa é uma doença altamente transmissível e que exige proteção individual em níveis diferentes para o tipo de contato com aerossóis, perdigotos do paciente. A segunda coisa mantenham sempre as medidas de ficar em casa e, obviamente, ao sair na rua, ter todo o cuidado utilizando máscaras e, obviamente, para que a gente possa passar por essa epidemia com o mínimo de pessoas acometidas. Então, essa é uma infecção que tem um período de latência que pode chegar a 2 semanas antes do indivíduo apresentar sintomas. A maioria das pessoas não apresentam sintomas importantes, e esse é um segundo ponto importante para nós, profissionais de saúde. Muita gente bem está transmitindo para a gente. Portanto, sempre a máscara é para justamente evitar que as pessoas nos contaminem e obviamente, esse é um ponto fundamental. Então, grande parte das pessoas tem isso assintomático. Vamos colocar aqui que aproximadamente 15% das pessoas vão precisar de cuidados médicos, a maioria delas ainda formas leves a moderadas, não precisam internar. Um grupo, né, indo se internar, e vamos olhar em um grupo muito específico, 5% serão as pessoas que vão precisar de cuidados intensivos. Mas por uma pandemia, o que a gente evita é que o sistema de saúde seja sobrecarregado com muitas pessoas precisando de UTI. Então, ficar em casa. A gente vencer a primeira onda da pandemia. Então, a epidemia ela tem ondas. A primeira onda é a onda da pancada, né? Essa onda da pancada, né, do acometimento, nós, no país como o nosso, no Brasil, a gente tem lugares diferentes, e o Brasil é uma Europa, né? Vocês viram que o pico de adoecimento na Espanha foi sincrônico do que aconteceu na França, que foi diferente da Itália, e isso é uma coisa que acontece, né? Então, determinados lugares do Brasil não estão passando por isso, já passaram, enquanto outros estão vivendo essa epidemia, como é o caso do Amazonas, do Pará, do Ceará, com muita intensidade, o Rio de Janeiro, São Paulo também, e, obviamente, Pernambuco também, e outros lugares, como ao sul do Brasil, né? Alguns lugares já passaram, já tiveram um pico dessa epidemia e, obviamente, pode ter um recrudescimento em outros momentos e outras regiões e outros locais podem ainda não ter vivenciado isso. Então, o que eu gostaria de primeiro mostrar a vocês, com a minha figura, é que a primeira onda é a onda da pandemia, da pancada no sistema de saúde, onde as pessoas são acometidas de uma forma intensa e, obviamente, um grupo de pessoas precisando de hospitalização
internamento, internação, e a gente tem uma mortalidade aqui, próximo no Brasil, entre 5% e 6%. Então, conter essa epidemia e a saída de todo mundo ao sistema de saúde é um papel fundamental e, obviamente, em alguns lugares já passando por essa primeira onda. Essa primeira onda também levou a conhecer algumas coisas sobre doença cardiovascular. Primeiro, que pessoas obesas, pessoas hipertensas e diabéticas com doença cardiometabólica são indivíduos de risco. Se especulam os mecanismos, né? Obviamente, aqui existe a possibilidade que a enzima ECA2 e o desbalanço do sistema renina-angiotensina possa, junto com a ativação imunoinflamatória, ser os papéis centrais para que essas pessoas sejam de maior risco a adoecer e desenvolver formas graves e, obviamente, morrer. Então, quem é hipertenso, quem é diabético, quem é obeso, quem tem insuficiência cardíaca, quem teve um AVC ou tem uma doença cerebrovascular, assim como alguns pneumopatas e portadores de doenças outras, como câncer, por exemplo, quimioterapia, doenças autoimunes, essas pessoas devem ter uma proteção maior, uma atenção maior. Né? Aqui também, no pico, na fase aguda, além de nós sabermos que os cardiopatas e pacientes com condições cardiometabólicas estão em risco, nós passamos a identificar e saber que algumas pessoas morrem por agressão cardíaca, e a agressão cardíaca pode acontecer em 1 em cada 4 indivíduos que chegam e necessitam de hospitalização. Quanto mais grave, maior a liberação de troponina. Aqui, essa troponina ocorre por uma injúria miocárdica não isquêmica na maioria dos indivíduos. Mas quanto maior o nível de troponina, maior risco de complicações. Então, nós passamos a entender que a agressão miocárdica acontece, provavelmente, mediada por uma ativação de citoquinas. A interleucina 6 é um principal fator para levar a desregulação imune e agressão, provavelmente, ao sistema cardiovascular. Não falamos de miocardite. A miocardite é infiltrado inflamatório, né, para nós cardiologistas e pesquisadores na área das doenças miocárdicas. Mas essa agressão ao coração, a miocardite inflamatória por células e por vírus ali dentro, acontece num número muito pequeno de indivíduos. Então, esse vírus não é cardiotrópico propriamente dito. Ele não foi descrito ainda dentro do cardiomiócito. O máximo que se conseguiu foi encontrar macrófago com o vírus na microscopia eletrônica de pacientes submetidos à biópsia e algumas autópsias. Então, esse vírus ele está presente no coração, dentro de macrófago. A nossa dúvida é se esses macrófagos são macrófagos residentes ou são macrófagos que acontecem como um fenômeno do cavalo de Troia. E são macrófagos pulmonares invadidos pelo vírus e que vai parar no coração. Então, a gente trata a doença cardíaca, a disfunção grave do coração quando acontece, tratando a inflamação. Em casos de inflamação grave, a gente pode pensar em utilizar imunoglobulina e, obviamente, esteroides. Né? E, obviamente, casos não responsivos, existe a utilização do ECMO, que é uma forma de assistência circulatória. Então, essa primeira onda, né, ela nos ensinou muito sobre o sistema renina-angiotensina-aldosterona, nos ensinou muito que a ECA2 é um receptor que faz com que o vírus entre dentro da célula. A gente teve muita especulação se os inibidores da ECA que a gente usa para hipertensão, para tratar pacientes com insuficiência cardíaca, deveriam ser retirados ou não. A resposta hoje é drogas que bloqueiam o sistema renina-aldosterona devem ser mantidos. Aqueles que tiveram a redução ou a retirada dessas drogas na fase da internação por Covid aumentaram a mortalidade. Então, existem vários estudos utilizando a ECA2
até mesmo formas extremas aqui, um comportamento suicidário. O que eu quis colocar aqui para vocês é que nós temos, o professor Cláudio tem chamado a atenção das grandes oportunidades que a pós-graduação tem de estar olhando, não é, a pandemia e essas repercussões no curto prazo, no médio prazo, no longo prazo, como um elemento que vai modificar a saúde cardiovascular da população. Tanto as formas agudas, como formas crônicas, formas sintomáticas e formas assintomáticas. Então, essa condição que nós começamos a conhecer de uma interação do vírus com o sistema cardiovascular, passando por uma interação com o endotélio vascular, com uma série de citoquinas liberadas, endotelina, promovendo o estresse sobre placas e levando ao infarto, levando à inflamação, levando a alterações também do sistema de desmodulação autoimune. Isso tudo vai conduzir a quadros agudos e crônicos. E aí, o que é importante? A chamada cardiovigilância. Então, quem teve coronavírus, quem passou por essa experiência traumática, mesmo não tendo adquirido a doença, e pode ter desenvolvido com o pensar e o modelo mental de estar doente, e ninguém passa por uma pandemia como entrou, isso tudo pode se traduzir no curto, médio e longo prazo em formas antigas e novas de acometimento dessa cardiovascular e cardiometabólica. Desculpa. Em resumo, para mim encerrar minha participação inicial, o que eu diria para vocês é que nós temos uma grande oportunidade de, sem medo, sem preconceito, nós estudarmos as intervenções, desde intervenções simples, né? E aí ligando a qualidade de vida, wellness, a meditação, até intervenções farmacoterapêuticas. E, obviamente, essa é a grande oportunidade de estarmos na pós-graduação e, obviamente, essa luta, né, que o professor Cláudio tem envolvido estimular todos os docentes e alunos que possam, nessa epidemia, não só se envolver no cuidado das pessoas, no cuidado das equipes, na transformação da vida dos mais necessitados, com trabalho voluntário, doações, entendendo os estressores psicoemocionais, a psiconeurocardiologia, que vai ser algo extremamente interessante de estudarmos, os aspectos da dinâmica cardiometabólica, do exercício físico, da inflamação, da interação de que a quarentena e a reclusão possa promover como um agravante das doenças cardiovasculares ou gerador de novas doenças cardiovasculares. Então, essa é a minha fala inicial e eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar discutindo com vocês e dizer que tem duas. Bom, pessoal, enquanto o professor Evandro retorna com a sua conexão, eu vou falando um pouco sobre a segunda parte dessa live, né? A gente vai interagir mais, eu vou fazer as perguntas enviadas por vocês, quando o professor Evandro voltar. Mas a explanação do professor Evandro foi brilhante no sentido de nortear e colocar em qual contexto que a gente vai falar do exercício físico para a população, em qual contexto que a gente vai sugerir que as pessoas se mantenham ativas e como fazer isso. Tá? Então, eu vou dividir minha fala em 3 partes. Não vou falar do sedentarismo pré e pós pandemia do Covid. E aí eu vou citar uma publicação bem recente que traz justamente essa discussão, né? Uma pandemia de 2 lados. O sedentarismo já era uma pandemia antes da pandemia do Covid. Será que
ele vai se agravar, essa pandemia do sedentarismo vai se agravar após o Covid? Bom, a segunda parte é então o que fazer, né? O que fazer para as pessoas ficarem mais ativas nesse momento de quarentena ou de isolamento social. E a terceira, chamar atenção para as populações vulneráveis, né? O que as pessoas de mais idade, as pessoas idosas, os pacientes com um comprometimento cardiovascular respiratório podem fazer nesse momento. Bom, então, a primeira, eu vou trazer alguns dados para vocês. Hoje, né, o sedentarismo, a gente tem praticamente, segundo a Organização Mundial da Saúde, 31% da população mundial inativa. Estima-se que 3,2 bilhões de dólares são gastos diretamente ou indiretamente com sedentarismo por ano. De custos diretos, né, em 2013, um estudo mostrou que 53,8 bilhões de dólares são também utilizados com custos diretos relacionados à inatividade física. E existem também os custos indiretos, que estão em torno de 13 bilhões de dólares, que são aqueles custos onde o indivíduo ele se torna inativo e se torna, de certa forma, improdutivo. Deixa eu só aceitar aqui. Acho que o professor Evandro está voltando. Ok, estamos juntos. Bom, professor, eu adiantei uma parte aqui da fala sobre o sedentarismo, mas você poderia concluir o pensamento? Eu acho que você está muito certo, né? Quer dizer, como é que a gente não perde tudo que foi feito, né? Como é que a gente transforma os espaços domiciliares, como é que a gente incentiva as pessoas a manterem a sua saúde individual, com apoio de ferramentas que é a teleorientação e a teleconsulta, que aqueles que atuam em medicina de reabilitação, aqueles que atuam na medicina esportiva, têm que estar, nesse momento, utilizando. Né? Até porque, embora provavelmente as academias possam estar retornando, sei lá, em 2, 3, 4 semanas, um mês, elas vão ser completamente modificadas. Mas existe um grupo de pessoas que elas não vão estar liberadas para a exposição, que são as pessoas idosas e muito idosas de alto risco. Essas pessoas, não acredito que a gente vai ter uma solução para elas em menos de um ano, não é? Através da vacinação. Então, não é correto, por exemplo, expor essa pessoa a um ambiente de um grupo social que faz reabilitação por doença cardiovascular ou até mesmo numa academia. Então, esses indivíduos cardiopatas vai ser uma grande discussão daqui para frente. E aí a personalização disso, não é? Com cuidado à distância, com teleorientação, com ferramentas, né? Com oxímetro, utilizando uma semiologia, uma telesemiologia que a gente não estava acostumado. E temos que criar essa semiologia para acompanhar em tempo real os pacientes em reabilitação ou os pacientes de maior risco para fazer atividade física. Não é? E, obviamente, estimular as pessoas, aqueles que não têm doença cardiovascular, mas só condições cardiometabólicas e são idosos, a poder serem envolvidos com a atividade física diária durante o seu período de quarentena. Muito, muito, muito importante para a gente não agravar a sarcopenia, não agravar as condições cardiometabólicas, aumentar o risco de queda e, obviamente, os custos, né, que o sedentarismo forçado gera hoje nessas pessoas. Muito, muito, muito bem observado. Acho que a sua fala, professor Evandro, traz uma outra questão, que eu acho que é muito importante do início da nossa conversa, em relação a acompanhar os avanços científicos nessa época. Porque eu digo que no início da pandemia, algumas decisões de alguns países em liberar o exercício
na rua, estava baseado a falta de evidências em relação a como seria esse contágio com a pessoa fazendo exercício. Então saiu um estudo holandês muito interessante mostrando que a distância, né, de segurança para as pessoas que parado é de aproximadamente 1,5 m, né, ou 2 metros, ela tem que aumentar quando os indivíduos estão correndo e aumentar mais ainda quando os indivíduos estão pedalando. Então, ela passa para 4,5 metros quando a pessoa está correndo, de 4,5 a 5 metros, e de 10 a 20 metros se a pessoa está pedalando. Por quê? Logicamente, com o exercício, você aumenta ali a ventilação, ou seja, a quantidade de ar que entra e sai dos pulmões, você tem uma capacidade de expelir, né, de soltar no ar os aerosóis e contaminar com mais facilidade as pessoas que estão ao seu redor. E aí traz uma discussão do seguinte, né? A gente tem condições em algumas cidades, por exemplo, se a gente pensar num calçadão da praia, de ter essa distância. Então isso leva a uma própria política de que esse não seria o momento para as pessoas saírem na rua para fazer exercício físico. E aí a gente cai também naquela contradição, né? Quer que as pessoas não fiquem sedentárias, isso pode agravar mais ainda o seu risco cardiovascular. Qual é o tamanho do nosso desafio para que as pessoas fiquem ativas nesse período? E aí esse estudo que eu estava me referindo anteriormente, ele fala que a gente tem que assumir que realmente o sedentarismo ele pode aumentar pós-pandemia do Covid. Existe uma prospecção de que em 2025 o objetivo de diminuir 10% do nível de atividade física não ocorreria. Isso estudo foi feito antes da pandemia. Então, o que vai acontecer é que isso pode aumentar mais ainda. As pessoas podem voltar mais sedentárias da pandemia. E uma coisa importante, né, quando a gente fala em relação ao público idoso, é a gente falar também do risco de queda dessa população. A gente sabe que o exercício físico ele é importante para prevenir o risco de queda. Então, uma pessoa mais ativa, uma pessoa mais autônoma nas suas atividades de vida diária, ela tem um equilíbrio melhor, que tem força, uma força aprimorada, ela tem menos risco de cair. No entanto, essa prevalência o risco de quedas ele é multifatorial. E a própria casa do indivíduo pode ser uma armadilha a essa pessoa, a aumentar esse risco de queda. Então, a gente aqui na Universidade Federal Fluminense, na UF, a gente tem um projeto, que é o projeto Preve Quedas, coordenado pelo professor Edmundo, que também está nos assistindo. E eu participo desse projeto como colaborador, e a gente está justamente pensando, né, esse projeto atende cerca de 300 a 400 idosos da comunidade de Niterói, e a gente justamente pensando, né, se a gente de repente incentivar a atividade física pela atividade física, né, sem uma orientação muito precisa e com uma segurança muito correta em relação à execução do exercício, a gente pode fazer com que esses indivíduos caiam mais dentro de casa, né? E isso pode complicar ainda mais o cenário, já que esses indivíduos podem ser hospitalizados e, se não contrair a Covid, podem contrair a Covid no hospital e aumentar ainda mais o colapso que a gente tem no sistema de saúde. Então, acho que a gente tem dois lados. Um é incentivar, assim, a prática de exercício físico, aumentar o seu nível de atividade física diária. Isso hoje, na minha opinião e na opinião de alguns especialistas, isso tem que ser feito em casa. E pensar também de que esse exercício ele tem que ser muito bem orientado e todos esses riscos eles devem ser minimizados principalmente pela pessoa, pelo idoso. E aí, antes de a gente ler também um pouco das perguntas, tem um outro caminho que eu acho que é um pouco daquela quarta onda, que o professor Evandro se refere, são as pessoas que vão passar pelo Covid, que vão sobreviver ao Covid. A gente sabe muito pouco o que vai acontecer com essas pessoas. Então, acho que a gente precisa de pesquisas, de estudos, de monitoramento desses indivíduos, tanto o indivíduo que contraiu a doença, como aquele indivíduo que,
não contraiu a doença, mas passou por um período de quarentena, que seria um período assim de destreinamento, como a gente chama na prescrição de exercício forçado. E esse indivíduo, além de destreinado, ele provavelmente ele ficou mais ansioso, né? E se ele for idoso, a ansiedade ela aumenta diretamente o risco de quedas. Pode aumentar o consumo de medicações para controlar a ansiedade. A automedicação também é aumentada nesse período. Então, a gente deve avaliar também essas pessoas que ficaram em casa, que não contraíram a doença e que provavelmente têm alguma complicação devido a esse período de isolamento. Então, eu acho que essas pesquisas são interessantes nesse sentido. E a gente tem que realmente tentar aprender uma lição com isso tudo que está acontecendo. De trabalhar com esse público, tentando entender todas as suas limitações em relação à prática de exercício físico. Bom, eu queria então, se o professor Evandro quiser comentar mais alguma coisa, mas eu queria botar algumas perguntas aqui que as pessoas estão fazendo, para a gente tentar interagir um pouco mais. Pode botar as perguntas. Bom, você pode ler. Pode ler você, a gente vai discutindo. Eu acho que dá para colocar aqui na tela. Professor Cláudio, como distinguir a ansiedade? Como distinguir a ansiedade da dor no peito do infarto? Boa observação. Né? Acho que a primeira coisa é que a gente tem que ligar para um serviço de telemedicina e teleorientação. Né? O SUS tem isso, está disponibilizando, hospitais possuem isso, os pacientes têm acesso àqueles que estão no setor privado na crise, né? Isso foi liberado. Até porque uma coisa é você ter uma dor no peito, né? E não ter Covid, né? Não ter nenhum sintoma de Covid, e por teleorientação, você ter obesidade, hipertensão, ter 50 anos de idade, fuma, bem, esse indivíduo só tem um caminho, tem que ir para o hospital. Não tem jeito. Ele tem que ser visto, né, numa emergência. Ele pode estar infartando. Né? Ele pode absolutamente estar infartando. E muitas vezes um sintoma de uma dor torácica atípica nesse indivíduo, né? E as mulheres têm sintomas atípicos, às vezes só um cansaço. Né? Isso desapareceu nesse período. Né? E isso precisa de avaliação presencial. Né? Obviamente, uma pessoa com 20 anos de idade, com uma dispneia suspirosa e com uma dor atípica, sem ter tido um quadro de Covid, né, pode ser, né, orientada por telemedicina e seguramente pode ser observada. Né? Então, acho que esse é um ponto importante de oportunidade. Né? Então, eu queria ampliar a visão, né, porque a gente está falando para um grupo multidisciplinar. Então, a primeira coisa importante, eu recomendo vocês entrarem no Valor Econômico e assistirem um vídeo, que é uma entrevista muito interessante com o Rafael Soto, que é um consultor de carreira e trabalho. A primeira coisa que ele fala é o seguinte: estamos todos demitidos. E até os pacientes nos demitiram. Abandonaram a gente. E aí a gente tem que nos reinventarmos nesse novo mundo. Né? E não é tipo uma viagem à Disney, uma viagem de férias, que no dia seguinte vai estar tudo certo. Olha, o governo liberou a quarentena e a gente vai voltar a uma vida normal. Não há uma nova normalidade. E aí a gente precisa ser o quê? Testar e criar experimentos na área da reabilitação, na área do exercício físico sob supervisão, utilizando a ferramenta digital muitas das vezes, mudar os ambientes para ter distanciamentos, se realmente for uma atividade de ciclismo indoor, qual o impacto disso? Né? As pessoas vão ter que fazer isso com máscara? Né? Qual vai ser esse novo normal nesses ambientes? Vão ter que ter pressão negativa nesses lugares, né, com muita gente? Então, é uma grande oportunidade de juntar pesquisa em mundo real e usar plataforma de design thinking,
cooperação, trabalho com grupos multidisciplinares. Nenhuma academia vai sobreviver ou um serviço de reabilitação cardiovascular se não tiver o quê? Grupos multidisciplinares trabalhando juntos. Infectologistas, gente de arquitetura. As nossas arquiteturas eram arquiteturas muito inadequadas dos hospitais. Tomando esse pancadão, os hospitais em Nova York tiveram que colocar doente na cafeteria. Então, a gente já aprende o quê? Que a gente vai ter que mudar as arquiteturas de hospitais, que muitas das vezes parecem, são desenhados como hotéis e, na realidade, não estão preparadas para um pancadão desse, de um aumento súbito de 200% a demanda, seja em Nova York, seja em Niterói. Então, isso significa um design de colaboração, cooperação, testar alternativas e não ter medo, não é? Não ter medo. Porque há uma visão que todo mundo deve ficar em casa o resto da vida e o governo sustentar todo mundo. Isso é impossível em nenhuma economia. Os suecos não fecharam a sua economia e a sua alternativa está dando certo em alguns lugares. Obviamente, tem muita gente morrendo antes, nos asilos. Então, a gente fala e esquece das pessoas asiladas aqui, que estão nas casas de repouso, e que a gente nunca colocou a introdução da atividade física como uma oportunidade. Então, nós temos que achar empregos, achar formas seguras de transformar a sociedade com a atividade física como um elemento de promoção, prevenção, reabilitação. E oferecer por um custo. Vamos esperar o professor Evandro voltar. Desculpem mais uma vez, eu não sei porque isso aconteceu, mas acho que pode ser uma sobrecarga aqui do sistema. Acho que o professor Evandro voltou. Atletas que pegam a Covid, se isso poderia influenciar no desempenho fisiológico, poderiam ter uma perda fisiológica irreversível. E a outra era em relação a se a pessoa não é grupo de risco, quando que ela vai poder voltar a fazer exercício. Bom, primeiro eu vou falar que a gente tem que ter um pouco de cuidado em ser muito assertivo nessas perguntas, porque como é uma doença muito nova, a gente ainda necessita de alguns estudos para entender justamente o que essa doença vai